Olá, galera! Hoje é o período pré-colonial, capítulo 10 de História. Vamos nessa? Olá, meus queridos! Hoje nós vamos ter o capítulo 10, o período pré-colonial, que vem falando da exploração das riquezas naturais. O Brasil é um país muito rico, né? E essa exploração é algo assim recorrente na nossa história. Em inúmeros povos também, tá? Muitas foram as pessoas que se lançaram a desbravar outros lugares, desde a época das grandes navegações. No início, as pessoas iam para outros locais caminhando. Depois, os animais foram utilizados como meios de transporte também, até que outros meios de transporte também foram inventados e foram adaptados, né? Bom, e a ocupação aqui na América, ela ocorreu em 3 fases. Vamos lá. 3 correntes migratórias, 3 ondas migratórias. Há cerca de 15 mil anos, por meio do Estreito de Bering, na Sibéria, chegaram ao continente americano, vindos da Ásia, em 3 ondas migratórias. Preste atenção, que isso daí é muito importante. Chegaram os primeiros habitantes aqui na América. Isso porque durante as eras glaciais, né, o estreito manteve-se congelado e foi utilizado assim como uma ponte entre os continentes. Vocês já devem ter assistido a Era do Gelo. Lembram que eles estavam sempre caminhando? Então a primeira onda migratória foi através do congelamento do Estreito de Bering, na Sibéria. A maioria dos antepassados dos habitantes das tribos brasileiras descende da primeira onda migratória. E por isso, né, chamamos de primeiros americanos. Bom, as pessoas que compõem a segunda e a terceira ondas migratórias restringiram-se à América do Norte. Isso porque os primeiros americanos seguiram para o sul, através da costa do Pacífico, e foram deixando povoações à medida que avançavam. Assim, acredita-se muito que os indígenas do Brasil, eles tenham chegado à nossa terra vindos da América Central. Por isso que as regiões Norte, Nordeste, há uma concentração muito grande de povos indígenas até hoje, grupos até isolados, tá? Principalmente na região Norte, que tem uma grande concentração de indígenas. Então, no período em que os portugueses chegaram aqui, os indígenas estavam organizados em 7 troncos culturais, né? Que podiam ser formados por uma ou mais tribos, né? E aldeias também, tá? Tupi-Guarani, Gê, Aruaque, Caraíba ou Caribé, Pano, Tucano, Charrua, enfim, esses eram os povos indígenas, né, os grandes troncos culturais da época. Era comum uma tribo compreender diversas aldeias, né, que eram construídas próximas aos rios para aproveitar bastante esse recurso hídrico, nos quais conseguiam água e também alimento para a sua sobrevivência. Bom, havia casamento entre membros de aldeias diferentes para manter uma certa paz, né, entre eles, né, pois eram guerreiros. Então, os indígenas que habitavam a América do Sul tinham ainda, possuem um grande conhecimento sobre os recursos naturais existentes em relação aos animais, aos vegetais, aos minerais. Isso era essencial para a sobrevivência desse povo, pois utilizavam o que haviam disponível para sobreviverem e também se protegerem, tá? Exemplo das ocas, né, que eram construídas com madeiras, cipós, palhas
e demonstram assim um conhecimento arquitetônico dos membros de cada aldeia. As aldeias tinham dois tipos de líderes. Vamos lá. O cacique e o pajé. O pajé tinha decisões ali espirituais. Já o cacique, decisões políticas. Isso daí eu vou cobrar na nossa prova, tá? Os indígenas, eles se locomoviam por meio de caminhadas pelas florestas, matas, campos, além de utilizarem também canoas para navegação nos rios, tá? E era comum os indígenas andarem nus, né? Apenas com adornos e pinturas no corpo. Faz parte da cultura deles, ok? Havia ainda diversas línguas e dialetos indígenas. Atualmente, para preservar e manter a tradição e a cultura indígena, há um órgão governamental responsável exclusivo para isso, a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Inclusive, terras têm sido demarcadas para que as populações indígenas consigam assim sobreviver, pois toda sobrevivência indígena depende do que há no entorno, né? Como matas, florestas, campos e até os rios. Além disso, vimos que muitas sociedades eram coletivas e passaram a utilizar a propriedade privada. No caso das sociedades indígenas, é comum manterem a coletividade, ou seja, tudo que tem e é de todos os membros. Nós já vimos isso em relação à sociedade que nós estudamos. Então, coletividade é tudo do grupo. Bom, também vimos que muitos chefes passaram a acumular riquezas lá no capítulo sobre sociedade, através dos excedentes. Antes da chegada dos europeus, os chefes indígenas, em geral, só retiravam da natureza aquilo que era necessário para a sua sobrevivência e para a sobrevivência do grupo. Não havia acumulação de excedentes, não. Bom, enfim, nos dias atuais é importante refletirmos sobre a cultura indígena, preservar, né, analisar se a propriedade privada e a acumulação de excedentes é realmente necessário, vivenciar atualmente tudo entre nós, né, trabalhar bastante esse coletivo, dividir em grupos, são realmente ações mais adequadas, né? A coletividade, a sustentabilidade vivenciada pelos indígenas servem como um exemplo para a sociedade atual.